Hello, titia chegou, minha gente. Olha só, eu vou fazer aqui a leitura de um texto publicado na página Refletir para Refletir, né? O site Refletir para Refletir, que traz mensagens interessantes, né? Como o nome diz, de reflexão. O título desse texto é O Poço e a Pedra, autoria desconhecida, tá bom? Um monge peregrino caminhava por uma estrada quando no meio da relva alta surgiu um homem jovem de grande estatura e com olhos muito tristes. Assustado com aquele aparecimento inesperado, o monge parou e perguntou se poderia fazer algo por ele. O homem abaixou os olhos e murmurou envergonhado: "Sou um criminoso, um ladrão. Perdi o afeto de meus pais e dos meus amigos. Como quem afunda na lama, tenho praticado crime após crime. Tenho medo do futuro e não sinto sossego por nenhum instante. Vejo que o senhor é um monge. Livre-me então desse sofrimento, dessa angústia", pediu, ajoelhando-se. O monge, que ouvira tudo em silêncio, fitou os olhos daquele homem e alguns instantes depois disse: "Estou com muita sede. Há alguma fonte por aqui?" Com expressão de surpresa pela repentina pergunta, o jovem respondeu: "Sim, há um poço logo ali, porém nele não há roldana nem balde. Tenho aqui, no entanto, uma corda que posso amarrar na sua cintura e descê-lo para dentro do poço. O senhor poderá tomar água até se saciar. Quando estiver satisfeito, avise-me que o puxarei para cima." O monge, sorrindo, aceitou a ideia e logo em seguida encontrava-se dentro do poço. Pouco depois veio a voz do monge: "Pode puxar." O homem deu um puxão na corda, impregnando grande força, mas nada do monge subir. Era estranho, pois parecia que a corda estava mais pesada agora do que no início. Depois de inúteis tentativas para fazer com que o monge subisse, o homem esticou o pescoço pela borda, observou a semi-escuridão do interior do poço para ver o que se passava lá no fundo. Qual não foi sua surpresa ao ver o monge firmemente agarrado a uma grande pedra que havia na lateral. Por um momento ficou mudo de espanto para logo em seguida gritar zangado: "Ei, o que é isso? O que faz o senhor aí? Pare já com essa brincadeira boba, está escurecendo, logo será noite. Vamos, largue essa rocha para que eu possa içá-lo." De lá de dentro, o monge pediu calma ao rapaz, explicando: "Você é grande e forte, mas mesmo com toda essa força, não consegue me puxar se eu ficar assim agarrado a esta pedra. É exatamente isso que está acontecendo com você. Você se considera um criminoso, um ladrão, uma pessoa que não merece o amor e o afeto de ninguém. Encontra-se firmemente agarrado a essas ideias. Desse jeito, mesmo que eu ou qualquer outra pessoa faça grande esforço para reerguê-lo, não vai adiantar nada. Tudo depende de você. Somente você pode resolver se vai continuar agarrado ou se vai se soltar. Se quer realmente mudar, é necessário que se desprenda dessas ideias negativas que o vêm mantendo no fundo do poço. Desprenda-se e liberte-se." Veja. Quanto peso desnecessário a gente carrega nessa vida, né, minha gente? Oh, minha Nossa Senhora! Pesos, muitas vezes, do julgamento alheio, mas nenhum julgamento pesa mais do que o nosso próprio. Veja que o rapaz, né, já pulou na frente do monge dizendo que era isso, era aquilo, criminoso, não sei o quê, que isso, blá, 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 blá. Eu tenho falado aí, né, do quanto a gente decreta, do quanto palavras têm poder e do quanto a gente decreta na vida da gente. Então, todas as vezes que você diz eu sou isso ou aquilo, você está decretando, seja algo positivo ou não. Acontece que quando a gente decreta, né, essas coisas que nos depreciam, que nos mantêm numa baixa vibração,
A gente perpetua esse estado. Por mais que se fale do poder da palavra, a gente precisa estar muito vigilante para as coisas que a gente expressa, porque mesmo tendo o entendimento que a gente tem, muitas vezes, sem perceber, a gente cria ao nosso redor uma aura de coisas tão negativas a partir do que nós expressamos sobre nós mesmos. E a gente reforça essas questões. E, além de tudo, a gente abre campo para que outras pessoas fortaleçam isso. Porque quando a gente se considera algo ruim e expressa isso, você está dando a outro direito dele também se expressar sobre você como algo ruim. E a gente sabe que muitas vezes o que os outros pensam ou dizem pesa muito. Quem nos condena é a nossa consciência. Nós passamos um longo período da vida arrastando, né, vamos dizer, um saco de pedras sem a menor necessidade, carregando pesos desnecessários. E muitas vezes isso é uma postura vitimista. Existe, né, a postura da autoculpa, que é tão terrível quanto, como do vitimista, né, que espera a piedade, eu diria dó, né? Essa palavrinha é horrível, dó dos outros, pena dos outros. Como se isso aliviasse o seu sentimento, né? Sentimento de culpa mesmo, né? Como se bancar o coitado amenizasse e só piora, porque ele só se deprecia cada vez mais e mais e mais e mais. Então, como é importante assumir responsabilidade. Não é culpa, é responsabilidade. Fiz presepada, ponto. E agora, José? Havia uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho havia uma pedra. E agora, José? É assumir a responsabilidade do que se faz. E é aquilo que eu falo. Dá para consertar? Conserta. Não dá para consertar? Ainda assim dá para consertar, fazendo diferente. Porque não adianta também essa papagaiada de ficar pedindo desculpas e continuar agindo da mesma forma. Desculpa mesmo, desculpa de verdade, é quando a gente age diferente daquilo que a gente acredita que fez de errado, que precisa mudar. Senão é balela. Então, assumir a responsabilidade, puxa, eu agi mal, eu fiz errado, eu falei demais. Ok. Eu acredito que pedir desculpas é importante, reconhecer e pedir desculpas é importante, mas acima de tudo é fazer diferente. E outra coisa, quando a gente assume a responsabilidade, não há espaço para culpa. Culpa e responsabilidade não ocupam o mesmo espaço. Eu diria até que são antagônicos. Quando você se sente culpado, você não se sente responsável. Quando você se sente responsável, você não se sente culpado. Porque responsabilidade é algo que a gente assume e age sobre ele. Ponto. Culpa é algo que te destrói, porque você se submete a todo tipo de autorreprovação, autojulgamento, autocondenação, autoflagelo, auto tudo que não presta. E aí você abre campo para os outros agirem da mesma forma, te condenando, te culpando, te flagelando. E você acata porque você está pagando, né? Você é um estorvo, um lixo. Você não merece perdão. A questão, meu amor,
É que a grande questão é você se perdoar. O perdão do outro é acréscimo. O mais importante é o seu. Mas um auto-perdão consciente, né? Como eu disse, daquilo que se fez de errado, eu realmente errei, fiz bobagem e eu preciso corrigir isso. Não da boca para fora, de alma. E realmente soltar esse peso. Porque tem gente que às vezes comete erros na vida, eu diria que erros até graves, e que muitas vezes já arcaram com as consequências dos seus atos e continuam pagando uma pena, né, desnecessária. Nada em excesso presta, minha gente. Não existe castigo eterno. Por isso que é tão importante a gente ter consciência das coisas. Consciência é tudo, principalmente consciência de si. Consciência das leis, nós vivemos sob leis, é óbvio, que precisam ser respeitadas, mas acima de tudo consciência de que não existe nada que seja perpétuo a nível de castigo, de condenação. Ninguém vai queimar nas profundezas pela eternidade. Isso é mentira. Sempre existe a possibilidade da redenção. Sempre. Para quem deseja de verdade retomar um caminho reto, um caminho em alinhamento com as leis divinas, com a bondade, com o amor, sempre é possível. Já imaginou se Deus fosse uma criaturinha geniosa e que só aceitasse desculpas, né, ou perdoar aqueles que ele acha que ele precisa perdoar? Nossa Senhora da Condenação. Ainda bem que Deus é algo que nem a gente entende. É melhor que a gente não entenda mesmo. Porque não tem nada que Deus perdoe. Uma vez, quando o Luiz Antônio Gasparetto disse isso a primeira vez, eu tomei um choque. Hã? Como assim? Deus não perdoa? Até você entender, né? Perdão vem de ofensa. Deus não se sente ofendido. Aliás, Deus tem muito mais o que fazer, né, minha gente? Do que ficar amarrado nas picuinhas da turma aqui de baixo. Deus cria o tempo todo. Acho que de tudo que existe nesse universo, Deus é o que mais trabalha. Acho não, tenho certeza. Essa energia, né, que é incessante, é imparável. Quem precisa se perdoar somos nós, né? A questão da pedra, a analogia da pedra é verdade. Os pesos que a gente carrega são frutos dessa nossa autocondenação, desse não auto-perdão. A gente não se perdoa. Engraçado que às vezes a gente perdoa os outros até por erros mais graves, mas quando é com a gente, né? Como se isso fosse bonito. É bonito se autopunir. Se autoflagelar é bonito. Isso é até comemorado em determinada época do ano aí, né? Por algumas religiões, o autoflagelo. Você acha mesmo que Deus quer isso? Você acha que Jesus, aquela fofura, quer que alguém se autoflagele? A gente, pelo amor de São Benedito, padroeiro dos cozinheiros, cafezinho toda segunda-feira de manhã para ele. É ou não é? Desde quando Deus vai impingir violência, autoviolência? A quem interessa essa energia do capiroto? De sofrimento. A quem interessa essa energia de sacrifício? Quem é que gosta de sacrifício mesmo? Quem? Uma chance vocês têm. Garanto que não é a luz. Sob o ponto de vista psicológico, emocional, energético, espiritual, a mesma coisa. Ficar carregando culpa.
Você se sente culpado de alguma coisa? Faça uma reflexão. Do quê? Por quê? O que é que você pode fazer de efetivo, não para ficar macetando os neurônios? O que você pode fazer? Prejudicou alguém? Há como corrigir? Corrija. Não dá para corrigir? O que dá para fazer? Dá para pedir desculpas? Peça. Não dá? Faça diferente. Inclusive, aliás, começando com a sua postura, saindo dessa mimiseira de vitimismo e assumindo a responsabilidade pelos seus atos. Amadureça. Situações onde nós agimos de forma em que a culpa servem para amadurecer, né? Em que a culpa pesa, servem para amadurecer. Tudo nessa vida é lição. Tudo, 100% de tudo. Eu tenho essa visão. E se Deus não condena ninguém, por que você tem que se condenar, criatura? Nós temos tanto para realizar nessa vida. A gente pode fazer tanta coisa boa pela gente, pelos demais, pelo mundo. Só que todas as vezes que a gente se coloca nessa situação, sou criminoso, sou isso, sou aquilo outro, que tipo de contribuição a gente dá para o mundo? Eu acho que hoje, não tenho certeza, hoje a gente precisa ter isso muito claro. Qual é a minha contribuição para este mundo? Eu posso não fazer nada de muito efetivo, mas tudo que eu fizer... Aliás, eu posso não fazer de muito efetivo. Vamos lá. O que é efetivo? Vou deixar essa para vocês. O que é efetivo? Se você consegue estender a mão a alguém que está precisando com um sorriso, você está sendo efetivo. A gente precisa primeiro desconstruir certos rótulos que nós criamos, de que certas ações precisam ser grandiosas. O que é grandioso? Você fazer um trabalho para milhões de pessoas? Quer dizer que se você ajuda uma única pessoa, isso não é grandioso? Se você se ajuda, vamos começar por aí, pronto. Se você consegue se ajudar, o seu trabalho já é grandioso. Porque você não tem como ajudar ninguém se você está um trapo, acabado. Na chão. Não consegue. Então, um trabalho grandioso, ele é realizado com amor, com dedicação, com verdade, com boa intenção. Isso é grandioso. E você pode fazer muitas coisas de grande valor e efetivas por você e pelo todo. E ao invés de ficar se atirando flechas, né? Se depreciando, se humilhando, se rebaixando, poxa vida, você já parou para pensar que você é uma centelha divina? Pois é, você é. Pense como é que um pai se sente quando um filho se deprecia. Por isso que eu falo, vocês acham mesmo que Deus vê alguma graça em te ver se condenando? Tem uma outra questão aqui nesse texto que é o seguinte, né? Das pessoas, né? Quererem que as outras façam por ela o que lhes cabe fazer. Isso não existe, né? O outro colaborar é possível, agora fazer a parte que te cabe, não. O trabalho aqui é do moço, dele soltar esse peso, essa pedra, né, que o impede de sair desse poço que ele mergulhou. Ele mergulhou nesse poço. Tem uma história que eu já li aqui para vocês, que é, vamos dizer que é o oposto dessa, que é o cavalo e o poço, né? Um cavalo que cai no poço e o dono não tem como tirar o cavalo de lá. E ele, diante da situação, ele não vê outra alternativa a não ser
enterrar o cavalo dentro do poço. E ele começa a jogar terra. Só que o cavalo começa a se debater, e à medida que ele debate, a terra cai, ele vai pisando a terra. E no que ele vai pisando, ele vai subindo, até que ele sai do poço. Essa é a postura que a gente tem que ter, a do cavalo. De sair do fundo do poço. Se nós chegamos no fundo do poço, chegamos para aprender algo, não para sermos eternamente condenados a viver na escuridão. Não, aquele fundo de poço tem uma lição. Qual é a sua? Mas pense que você é como esse cavalo. Você tem condições de sair. Aproveite a terra para subir. Não existe nada que detenha uma pessoa determinada a vencer, a subir. Não existe. Quando a gente acredita no nosso poder, na nossa capacidade, no nosso potencial, acabou, porque nada de fora nos afeta. É claro que existem alguns fantasmas, algumas crenças, isso acaba fazendo parte. Não tem problema, a gente supera. É o famoso tá com medo, vai com o medo mesmo. O que a gente não pode é se deter por isso. E quem realmente se arrisca acaba encontrando um mundo fantástico pela frente. Quando encara os seus medos, que estão aí para serem trabalhados um a um. E cada pequena vitória precisa ser comemorada, valorizada, eu diria. Porque um dia desse eu falei até no trabalho que eu fiz, uma pequena vitória minha pode não significar nada para o outro. Ele não tem a minha vivência. Eu sei o quanto significa a minha pequena vitória. E é o que eu disse já, não existe pequena vitória ou grande vitória, né? Deixa eu me corrigir aqui. Existe vitória. E quem precisa reconhecer a minha vitória sou eu. Quem precisa valorizar a minha vitória sou eu. Porque eu sei o quanto eu trabalhei, o que me custou e o quanto eu me dediquei para atingir aquele resultado. Não existe uma frase, tudo é possível àquele que crê? Essa frase é profunda porque ela não fala só no crer na divindade. Tudo é possível naquele que crê. Se eu creio na minha capacidade de superação, tudo é possível para mim. Se eu creio que eu tenho condições de realizar, é possível para mim. Se eu creio em mim, eu realizo. Existem frases que a gente precisa, às vezes, avaliar, né? Numa visão mais ampla. Portanto, se hoje você está num poço, solta a pedra e sobe. Seja como o cavalo, suba. Aquilo que você agiu, fez de errado, extraia a lição e faça daqui por diante o seu melhor. Seja você mesmo e faça o seu melhor. Essas duas bases são fundamentais para que a gente possa evoluir de forma segura e percorrer os caminhos que nós traçamos para nós mesmos através do nosso plano de aulas. Tá bom, minha gente? Fica esse texto aí, então. Amanhã, Titia volta com mais um conteúdo. Fiquem com Deus. Um grande beijo. Até!